Olá, combatentes! Sejam bem-vindos ao canal Top Militar LHB. Conheça agora as duas capacidades militares em que o Brasil é a referência mundial. No grande rol das capacidades que as forças militares de um país pode ter, certamente, devido a contextos históricos, geográficos e de necessidades operacionais, existem algumas em que cada país é mais forte, existindo algumas em que há um grupo de países que podem ser classificados como especialistas naquele tipo de capacidade operacional. Por exemplo, os países nórdicos, Noruega, Suécia e Finlândia, por sua geografia, são as referências absolutas quando se fala em operações em ambiente operacional coberto de neve, pois são países que o ano todo estão sujeitos a este tipo de clima, o que torna os seus soldados extremamente adaptados a esta situação. O exército finlandês, inclusive, mesmo com uma força de combate muito menor, já derrotou o poderoso exército da União Soviética, considerado a maior força de combate terrestre que uma vez já existiu. Isso aconteceu na chamada Guerra de Inverno, entre 1939 e 1940. Já no caso do exército da Noruega, é o responsável por treinar todas as forças especiais da OTAN para operações especiais em ambiente de montanha coberta de neve. O seu curso operacional é considerado o mais difícil da OTAN para este tipo de ambiente operacional. Já por experiência operacional, as forças especiais do Reino Unido, de Israel e dos Estados Unidos são consideradas as referências mundiais. O Reino Unido, devido a ter criado o conceito do que conhecemos como Forças Especiais da Era Moderna, com o ACAS sendo a primeira tropa deste tipo no mundo, com larga experiência nas operações clássicas de forças especiais, como recrutar, treinar, armar e comandar forças de guerrilha no exterior, para derrubar regimes desafetos da coroa britânica. O ACAS foi o modelo para se criar quase todas as forças especiais ocidentais, seja diretamente ou indiretamente. Já as forças especiais de Israel e dos Estados Unidos são referência nas operações de contra-terrorismo, justamente por serem as mais experientes neste tipo de operação. Tropas como os Boinas Verdes e os SEALs foram responsáveis por ajudar a formar diversas outras forças especiais congêneres de países aliados. Aliás, os Estados Unidos, por ser um país com forte histórico intervencionista no exterior, também é a referência no que diz respeito às infantarias naval e aerotransportada, já que estas são as tropas mais empregadas em operações expedicionárias, com os Marines e os Paratroopers norte-americanos tendo servido como instrutores e modelo para se criarem diversas tropas congêneres de aliados dos Estados Unidos. Os Estados Unidos também são referências em operações com navios porta-aviões, devido à sua grande experiência operacional neste tipo de operação desde a Segunda Guerra Mundial e devido à sua atual colossal quantidade de navios de grande porte deste tipo. E com os pilotos da aviação de caça naval dos Estados Unidos, talvez com a ajuda de Hollywood, também sendo considerados os melhores do mundo. Não existem referências apenas no que diz respeito à capacidade operacional de soldados e tropas, mas também no que diz respeito a outras capacidades militares, sendo a China referência no que diz respeito à artilharia de costa antinavio, possuindo o maior sistema A2AD do mundo. Eu explico no vídeo que aparece agora neste card e que vou deixar o link no campo de descrição, o que é e por que um sistema A2AD é um verdadeiro cemitério de porta-aviões. E a Rússia, referência atual de artilharia antiaérea de grande altitude, com seu sistema S-400, protegendo o país contra ataques de mísseis intercontinentais e bombardeiros estratégicos dos Estados Unidos. E a Rússia também é a atual referência em mísseis hipersônicos, sendo o único país a já tê-los operacionais. Até o início da invasão russa à Ucrânia, a cavalaria russa era também considerada como referência, especialmente no que diz respeito às operações com carros de combate, justamente pelo exército russo ter até aquela altura um grande histórico de sucesso neste tipo de operação e manter até ali a maior força de tanques de guerra do mundo.
mas ser referência em alguma capacidade militar às vezes é uma faca de dois gumes, e este status de referência de cavalaria imbatível fez com que o exército russo tenha cometido erros primários em seu avanço durante os primeiros meses de invasão à Ucrânia, devido a estratégias motivadas pela soberba e pela pressa de terminar a guerra de forma rápida e avassaladora, acreditando que os carros de combate por si só iriam conquistar a Ucrânia rapidamente, e por isso os russos avançaram com seus carros de combate no início da guerra, sem antes terem providenciado pesado fogo de apoio de artilharia de campanha e cobertura de artilharia antiaérea autopropulsada de baixa altitude. Erros primários que facilitaram o trabalho da infantaria ucraniana, que empregando mísseis anticarro Javelin e a força aérea ucraniana utilizando drones de ataque Bayraktar, tenham conseguido destruir centenas dos poderosos carros de combate russos T-72 e T-90. A soberba precede a ruína, e o Brasil precisa aprender com o erro russo, e você já vai saber por quê. Algumas unidades de operações policiais especiais e de operações especiais das Forças Armadas latino-americanas são consideradas especialistas em operações urbanas contra organizações criminosas fortemente armadas, que possuem armamentos de guerra e modo de operação de guerrilhas urbanas, o que é raríssimo em outras regiões do mundo, sendo a América Latina a região mais perigosa e problemática no que diz respeito à segurança pública. Neste sentido, as forças especiais das Forças Armadas e das polícias da Colômbia, El Salvador, Honduras, Equador, México, Guatemala e Brasil são consideradas especialistas neste tipo de operação, devido à caótica situação de criminalidade pela qual passam ou já passaram estes países. E, inclusive, com exceção do México e Guatemala, todos os outros países já foram campeões da competição Forças Comandos, uma competição de operações especiais organizada pelo Exército dos Estados Unidos. Mas entre todos estes países, talvez com a ajuda do filme, uma unidade brasileira, o BOP do Rio de Janeiro, se tornou referência mundial quando o assunto é este tipo de enfrentamento urbano contra o crime organizado, que é um tipo de enfrentamento muito mais intenso do que uma operação policial típica e comum ao restante do mundo, podendo, no caso atual do Rio de Janeiro e do México, ser inclusive classificado até mesmo como uma operação verdadeiramente militar de contra-guerrilha, embora a força diversa não tenha motivação política e ainda não opere com armas de apoio e coletivas em grande escala. Em 2003, um integrante do FBI passou 5 semanas de treinamento no BOP do Rio de Janeiro e disse publicamente que a unidade é a melhor equipe de combate urbano do mundo e que, inclusive, o exército norte-americano e os Marines, que se encontravam naquele momento enfrentando duros combates urbanos contra os Fedayans na invasão ao Iraque, deveriam participar de treinamento junto com o BOP. Os Fedayans eram uma milícia paramilitar iraquiana muito bem treinada, considerada a tropa de elite de Saddam Hussein. Foi a unidade que mais deu trabalho para as forças norte-americanas. O BOP ganhou o mundo por causa do filme, e com isso, o BOP e o Brasil são referências mundiais quando algum estrangeiro pensa em uma unidade de operações policiais especiais altamente capacitada e com grande experiência de combate de alta intensidade, em comum à natureza policial. E uma outra capacidade militar em que o Brasil é referência mundial são as tropas de operações na selva do Exército Brasileiro. Exércitos de países como Vietnã, Filipinas, Tailândia, Indonésia e Malásia, localizados no Sudeste Asiático, têm todos tropas de selva muito operacionais e algumas delas até afamadas, com inclusive países da OTAN realizando exercícios operacionais em alguns destes países para se adestrarem em operações na selva. Até mesmo França e Reino Unido, que são países europeus, têm tropas de selva afamadas devido à experiência de operação em suas ex-colônias tropicais, onde mantém até hoje tropas ou centros de instrução de guerra na selva. Na América Latina, Equador,
Colômbia e especialmente o Brasil têm todos tropas de selva muito afamadas no exterior, atraindo o interesse de intercâmbios de treinamento de potências. Mas o exército brasileiro acabou se tornando a maior referência entre todos quando o assunto é operações na selva. Isso se deve ao fato de que o curso de operações na selva ministrado pelo SIGS é considerado por algumas grandes potências militares, notadamente a França e a China, como o melhor curso de guerra na selva do mundo, e isso foi demonstrado através de ações. Para você ter uma noção disso, até pouco tempo atrás, para um oficial ou sargento do exército francês poder se tornar um comandante de fração de tropa no regimento da Legião Estrangeira, localizado na Guiana Francesa, Amazônia, ele precisava ter como pré-requisito o curso de operações na selva do SIGS. Hoje isso não é mais necessário, porque a Legião Estrangeira criou o seu próprio curso de operações na selva, baseado no curso brasileiro. Mas ainda assim, a França é o país estrangeiro com o maior número de militares formados no curso de selva do Brasil e segue enviando militares para realizá-lo. Já a China, certamente a segunda maior potência militar mundial, pediu humildemente em 2015 para que o exército brasileiro enviasse uma equipe de instrutores de guerra na selva para treinar as forças especiais chinesas em operações na selva. A China é um país muito grande e parte do seu território também é coberto por selva tropical. E para concluir, a ONU recentemente precisou pedir ajuda a um país que tivesse tropas especialistas em operações na selva para treinar o exército do Congo e de diversos países que enviaram tropas para a missão de paz naquele país, que enfrenta uma grande guerra de guerrilha em ambiente operacional de selva. E a primeira opção escolhida pela ONU para pedir ajuda foi o Exército Brasileiro. Tudo isso mostra que nosso país realmente se tornou referência quando o assunto é operações na selva. O Exército Brasileiro agora mantém no Congo uma equipe de instrutores para ajudar militares daquele país e os capacetes azuis da ONU a melhorarem suas capacidades operacionais neste ambiente operacional. Mas ser referência, embora nos traga orgulho dos nossos militares dedicados à defesa nacional e à segurança pública da população, ainda assim, isso não significa que o Brasil é isoladamente o melhor nestes dois tipos de operações. Diversos outros países também têm muito boas tropas de selva ou especialistas em combate policial urbano de alta intensidade. Ser referência também está muito longe de ser sinônimo de ser invencível, assim como o BOP da PEMERGE é referência mundial em combate policial urbano de alta intensidade, mas ainda assim o Rio de Janeiro continua na situação delicada que está. Da mesma forma, ter excelentes guerreiros de selva não significa que isso por si só garante ao exército brasileiro a defesa da Amazônia. Não sejamos soberbos como foram os russos. Conforme eu falei no vídeo que aparece agora neste card para você assistir, vou deixar o link no campo de descrição, existem diversos outros fatores militares e que são tão importantes como ter excelentes guerreiros de selva. E se o Brasil resolver, aí sim nossa soberania estaria muito mais protegida naquela região. É isso aí, combatentes! Um forte abraço a todos e até a próxima missão!